Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Sexta-feira, 24 de dezembro de 2021. Nesta véspera de Natal, você vai relembrar as entrevistas com Alberto Cantalice, da Fundação Perseu Abramo, e com Mártios Chagas, secretário nacional de combate ao racismo do PT. Bom dia, Alberto. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Queria felicitar vocês aí pela iniciativa da rádio e da TV PT. Eu tenho escutado, conversado com a militância aí, com simpatizantes do PT, do Brasil inteiro, as pessoas dizendo da iniciativa, se colocando, participando do chat, se colocando à disposição para participar das atividades que não só a Fundação como o PT tem desenvolvido. Dizer também, parabenizar lá o Fernando pelo trabalho no nosso portal do PT, que de fato está bastante dinâmico, não à toa tem aumentado muito a audiência, né? Eu tenho visto aí também, ele está muito, toda hora que você vai lá tem uma notícia nova, tem um link de uma atividade, um vídeo, uma coisa interativa que estava faltando aí para o nosso dia a dia do trabalho, não só do PT, como das forças progressistas em geral. Que bom ter esse retorno. Realmente, a comunicação do PT está muito dinâmica e a gente sempre contando também com a contribuição da militância e do público que faz essa construção com a gente, né, Alberto? Amanhã, no dia 31 de agosto, a Fundação Perseu Abramo e o PT vão lançar o livro Brasil, 5 anos de golpe e destruição. É verdade que esse livro é muito mais do que uma lembrança dos 5 anos do impedimento da presidenta Dilma? Sem dúvida. Primeiro porque ele traz uma radiografia do pós-Dilma, né? Do desgoverno do Michel Temer, que começou a destruição do Estado Nacional, que não foi só construído por nós, quer dizer, o Estado Nacional que vem lá de trás, desde a época de Getúlio, quer dizer, da CLT, eles vêm, desde que a Dilma foi empichada, naquele golpe de 2016, aquela fraude com o nome de pedalada fiscal, eles vêm tendo um processo simultâneo de destruição. Então, o livro ele vai historiar não só o porquê do golpe, mas tudo que foi desmontado por esses que eu costumo chamar de desgovernos, né? Que foi do Temer, e em seguida essa tragédia que o Brasil está vivendo, chamada Jair Bolsonaro, né? Isso aí é o ápice da destruição. Não à toa, o nosso plano, eu vi aqui no chat várias pessoas falando que quer ter acesso ao plano e vocês publicaram aí o link. O nosso plano, como ele chama? Plano de reconstrução e transformação do Brasil. A gente tem que ficar sempre em mente que se a gente voltar a assumir o governo em 2022, que é o objetivo, né, até porque o Brasil precisa disso, a gente vai ter que reconstruir o Estado Nacional para, a partir daí, começarmos a desenvolver novas políticas que, como diz o presidente Lula, recoloquem o pobre no orçamento, né? Que a briga que eles têm conosco, a briga que esses setores de elite têm com o PT, conosco, não é só por conta da figura do Lula, ou por conta da figura da Dilma, ou da figura do Fernando Haddad, ou da instituição PT. É porque esses vetores são aqueles que se colocam na mesa em defesa das classes populares. Então, o problema dessa elite mesquinha não é com essas figuras, não é com o partido, é com o povo. Mas como nós somos representantes desse segmento, nós passamos a ser o objeto de ódio e de perspectiva de destruição deles. É uma retomada fundamental, né? A gente ter essa memória em uma publicação de todos os retrocessos, as perdas de direito. Quem é que está envolvido na produção dessa publicação, Alberto? Olha só, isso foi feito a várias mãos. Vai ser
vai ser uma apresentação amanhã às 14h30, a partir de 14h30 vão participar várias pessoas que participaram da produção do livro, e também vai participar o Luiz Mercadante, vai participar o Fernando Haddad, vai participar a nossa companheira Gleisi Hoffmann, vai participar o presidente da CUT Nacional, vai participar a Sandra Brandão, que foi a pessoa que organizou e compilou os dados que consubstanciaram a construção desse livro, e vão falar também a presidenta Dilma, logicamente, e alguns ex-ministros vão falar, né? São vários, né? Vai falar o Nelson Barbosa, vai falar Nilma Lima Gomes, vai falar a Tereza Campelo, Isabela Teixeira, sobre meio ambiente, que é uma questão que está na pauta, vai falar o Celso Amorim, e Eleonora, vão vários dar depoimentos sobre o que era o nosso governo e o que aconteceu posterior a esse governo. E aí vai ter um encerramento com a presença da companheira ex-presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, né, para fechar esse evento que demarca os 5 anos, né, do início da tragédia nacional, né, que foi a derrubada da Dilma. Roberto, eu queria... Desculpa, pode falar. Não, só que você falou que a organização é da Sandra Brandão, e eu queria aqui só destacar isso, né, que tem a contribuição dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, então é gente da mais alta competência, centenas de colaboradores de todo o país, e ele é dividido em grandes temas, né, para fazer esse balanço. São questões relacionadas a direitos, desenvolvimento, infraestrutura, política externa, democracia, pandemia e genocídio. Ô Alberto, há quanto tempo a Fundação está organizando esse material? Veja bem, tudo que foi feito posterior, a Fundação tem organizado. Foi bom você ter falado desse negócio dos NAPs, porque foram esses NAPs, com a participação efetiva de milhares de pessoas em todos os segmentos, que não só construíram esse livro, como também construíram o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil. Porque nós, lá na Fundação e no próprio partido, chegamos à conclusão, depois de longo tempo de acertos, erros, etc., de que não basta meia dúzia de iluminados tentarem fazer diagnóstico, tentarem fazer balanço sobre a história e sobre a política nacional. É preciso que você abarque, não só no pensamento, mas na construção, um ente coletivo, né? Que são as pessoas que interagem e que produzem nos mais variados segmentos da sociedade brasileira e até no exterior. Então, portanto, esses NAPs que abarcam comunicação, segurança pública, saneamento, juventude, economia, tudo que seja de interesse coletivo está representado nesses NAPs. Então, esses NAPs produziram esse material, e, na verdade, os NAPs vêm, também cabe de frisar que há uma parceria muito substantiva entre a FPA, PT, as nossas bancadas na Câmara e no Senado, e os PTs regionais. Essa interação tem permitido com que a gente tenha mais agilidade, inclusive na produção de subsídios, para que as nossas bancadas na Câmara, no Senado, as nossas bancadas nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores pelos municípios e os nossos prefeitos e governadores possam adquirir e receber essas propostas e adequarem às suas realidades locais. Então, isso tem sido... E aí entra o papel da Rádio PT e do aplicativo que o PT, que o PT Nacional lançou, o Facebook, todos os instrumentos de comunicação. Por quê? Porque nós estamos trabalhando uma interação objetiva e diária com a nossa base social. Isso era uma coisa essa era uma debilidade que nós ainda temos, nós temos que aprofundar mais, mas há que destacar que esse conjunto de iniciativas e a divulgação desse conjunto de iniciativas tem feito com que ela cresça cada vez mais. Entendeu? Quer dizer, ao passo que você produz
ao passo que você, ao produzir, ele é divulgado e disseminado, ele cresce mais, porque mais pessoas se colocam à disposição para interagir, construir política e distribuir a política. Pegar o que a Rádio PT faz e passar pelo WhatsApp, a sua rede, colocar no seu Facebook, no seu Twitter, porque todo mundo hoje tem uma rede social, né? Então, quer dizer, todo mundo, todos aqueles que se sentem representados e se sentem vendo que o que ele pensa, o que ele deseja, o que lhe interessa está sendo disseminado, isso serve como alavanca para que ele também passe a ser um membro da comunidade da comunicação do PT. Entendeu? Isso exatamente, é uma comunicação colaborativa. Exatamente, e está dando muito certo e vai crescer muito, tenho certeza disso. Eu também tenho, viu? O nosso público já faz isso, a gente está sempre aqui alertando. A Clarice Chaurel, que é a coordenadora de redes sociais do PT, esteve aqui no jornal na sexta-feira e explicou como é que funciona esse processo, né? Como é que você explica, digamos assim, para as redes sociais que você gosta daquele conteúdo e como você faz para disseminar esse conteúdo. Então, a participação do público é fundamental. Alberto, eu agradeço muito a sua participação. A gente vai ficar de olho no lançamento, dando destaque a essa publicação tão importante e tantas outras que a Fundação organiza. Depois eu queria que vocês voltassem para falar desse plano de reconstrução. Tá, só para encerrar, nós vamos vai começar às 14h30, será transmitido pelos canais de comunicação da Fundação Perseu Abramo, também pelos canais do PT, né? E pelas redes que se montam aí todo dia em torno dos objetivos que a gente vem constituindo. É isso aí, muito obrigada. Ai, desculpa. Tem um delay para cá. Queria agradecer seu convite da comunicação do PT, tá? E dizer que você falou da Clarice aí, que é uma pessoa que entende bastante dessa questão da rede social, faz um trabalho belíssimo, tal qual o Juan também, lá junto com o aplicativo, né? O Gilmar coordenando, você, entendeu? Acho que nós estamos muito bem, entendeu? Parece até sem querer ser triunfalista, porque a gente sempre melhorar mais, a gente tem sempre que avançar mais, mas as iniciativas, elas que são boas e que têm futuro, a gente tem que exaltar, entendeu? Porque isso não é só um reconhecimento, é também um pedido para que todos que estão nos assistindo seja, como a Amanda falou, um agente da comunicação e ajude a gente a disseminar os nossos conteúdos. Obrigado, Amanda, e estamos aí. Bom dia, Márcio. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Oi, Amanda. Bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a você e a todas as pessoas que trabalham para levar ao ar todos os dias a Rádio TV PT. Márcio, 5 anos atrás, a presidenta Dilma perdia o mandato em um golpe midiático, judiciário e parlamentar. A gente sabe que teve forte motivação machista e misógina, mas também racista. Eu queria que você comentasse os retrocessos nas políticas de ações afirmativas e de combate ao racismo desde o impeachment da Dilma. Olha, Amanda, pode ser que tenha, pode não, com certeza, nós temos ingredientes aí nesse golpe. Machismo, misoginia, homofobia, uma série de questões que nós gostaríamos de esquecer e deixar para fora no Brasil. Mas eu penso, e posso até pensar errado, que um dos fatores que efetivamente mais mexeu com o golpe e que fez com que efetivamente a direita no Brasil pudesse fazer o que fez, foi o fato de que os negros e negras no Brasil começaram, depois de 350 anos de escravidão, ter um pouco de cidadania. Não foi fácil a direita brasileira entender ou aceitar o fato de pessoas negras estarem indo para as universidades. Não foi fácil o fato da direita ter que aceitar que pessoas negras estavam no primeiro escalão do governo federal. Não foi fácil aceitar que pessoas negras estavam andando de avião. Eu digo isso porque nós temos aí um presidente que detém um percentual de fidedignidade, de aceitação em torno de 20% e 25%.
da população brasileira. E eu sempre disse, na executiva do PT, nas reuniões que a gente fazia, que esse aí é o percentual das pessoas que no Brasil são herdeiros do escravismo, são herdeiros e herdeiras do escravagismo. Aquelas pessoas que sempre acharam que negros não eram pessoas, eram peças, aquelas pessoas que sempre acharam que negros tinham, efetivamente, por questões, inclusive religiosas, se submeter aos brancos. Então, e que mais, né, que essas pessoas têm que, efetivamente, sofrer todo o impacto da violência, violência essa que os seres humanos carregam consigo. Então, esses 25%, 25% da população, eles sempre estiveram presentes no Brasil. O problema é que eles nunca tiveram a oportunidade de ter um personagem, uma pessoa que personificasse de maneira efetiva tudo que eles pensam, correto? E tiveram, né, um Bolsonaro. Mas voltando ao golpe, eu quero dizer que eu tenho absoluta certeza que muito do que aconteceu com a presidenta Dilma foi uma reação muito forte à cidadania, pouca cidadania, que a população negra estava experimentando nos governos do PT. Aqui tem uns recadinhos para você, Mártios, do Rafael Vieira, dizendo: companheiro Mártios, na luta. O Eupídio de Souza diz: grande Mártios, forte abraço negro, axé, meu irmão. E aqui o pessoal te saudando, firme e forte na luta, Mártios, axé, companheiro. Aqui é uma sigla, eu não vou saber dizer quem é, mas aqui grandes saudações para você, Mártios, depois você acompanha aqui o nosso chat, tá? O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra foi aprovado como feriado nacional pelo Senado na semana passada, o 20 de novembro. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto de lei. O projeto ainda precisa ser votado na Câmara, né, Mártios? Mas qual a importância desse tipo de iniciativa na luta antirracista? Então, Amanda, como nós estamos aqui no espaço do PT, eu sei que a direita gosta muito de aproveitar o nosso espaço, mas é importante a gente falar de algumas dificuldades que nós tivemos. E uma das dificuldades que eu acredito que nós tivemos no nosso governo era, efetivamente, colocar essa pauta de feriado de 20 de novembro como uma pauta prioritária e já ter sido aprovado durante os nossos governos o feriado nacional. O feriado nacional não significa, como muitas pessoas querem pensar ou falam, apenas mais um dia, apenas mais um feriado. Não, é exatamente a ressignificação do povo brasileiro. É a ressignificação de uma sociedade que pode vir a ser civilizatória, correto? Porque Zumbi, ele representa, antes de mais nada, a luta. Ele representa, antes de mais nada, a não resiliência, do ponto de vista de não aceitar aquilo que nos é imposto, muito que o PT faz, né? E Zumbi também representa, antes de qualquer outra coisa, a nossa possibilidade real de emancipação, a possibilidade real de emancipação da população negra. Então, a gente espera que, agora foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, esperamos que a Câmara aprove isso, esse feriado, porque é uma maneira do Brasil encontrar consigo mesmo. É uma maneira do Brasil encontrar com essa parte da população que até hoje, infelizmente, mesmo com as tentativas que nós tivemos aí de promoção da igualdade racial, de políticas públicas, do Estatuto da Igualdade Racial, de cotas para negros nas universidades, cotas para negros no serviço público, mesmo com essas ações que nós realizamos durante os nossos governos, o Brasil ainda deve muito. Tem que fazer uma reparação histórica à população negra. Por isso que é muito importante o feriado do 20 de novembro. É muito importante que nós possamos aprovar e que não somente né, os da esquerda que estão lá, mas eu acredito que aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de senso, que têm um pouquinho mais de entendimento do que é a história do Brasil, nós vamos conseguir aprovar. Agora, precisamos estar mobilizados. É bom que os meus companheiros que estão aí, Rafael, Eupídio, Sandra, vários companheiros que estão falando e que são lideranças nas suas localidades, nos seus estados, né, nós fiquemos atentos e mobilizados para não permitir que essa aprovação na comissão seja uma derrota no plenário. Tem aqui mais um recado da Josi Negreiros. Estão explodindo todas as políticas de inclusão dos governos do PT. O objetivo é novamente o branqueamento.
querem a escravidão de volta. Márcio, você estava falando agora de mobilização, e a minha próxima pergunta é sobre isso. Eu queria que você explicasse as principais atividades da Secretaria na formação da militância, ampliação de representação e formulação e articulação do partido no combate ao racismo. Olha, eu vou te dizer de duas fases na qual eu participei. Apesar desse rosto tão jovem, eu já estou há muito tempo na luta. Talvez do tempo da sua idade, Amanda, talvez. Então, assim, o que ocorre? Quando nós criamos a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, isso foi em 95, nós começamos a debater no interior do PT essa necessidade da compreensão da realidade brasileira, né, da formação da identidade nacional, que carregava nessa formação da identidade nacional a população negra, né, o espírito negro. E nós conseguimos fazer esse debate. E, em 2002, quando o presidente Lula ganha as eleições, eu tive a oportunidade de ser, naquela época, também o secretário nacional de combate ao racismo. Foi a primeira vez que eu fui secretário nacional de combate ao racismo do PT. E nós conseguimos, na campanha, coordenando a campanha do presidente Lula, já em 2003, criar a CEPI, que é a Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, que é o nosso Ministério da Igualdade Racial. Então, eu acredito que aquilo ali foi o principal momento do reconhecimento que o Partido dos Trabalhadores teve para com a população negra. E, a partir dali, nós implementamos uma série de políticas públicas. Isso sem contar que nós também tivemos, naquele momento, 6 ministros e ministras negros, né, no primeiro escalão, coisa inédita na história do Brasil. O presidente Lula, independente do juízo de valor que a gente possa fazer da pessoa, mas assumiu o compromisso conosco de colocar o primeiro ministro negro no STF, e assim foi, Joaquim Barbosa, com uma ação do presidente Lula, mas efetivamente voltada para as manifestações do movimento negro. E depois disso, né, então nós tivemos um alavancar aí de políticas públicas muito interessante. Olha, Minha Casa Minha Vida tinha, você tem ideia, em 2015, das 750 mil unidades entregues do Minha Casa Minha Vida, 550 mil foram entregues para a população, para mulheres negras. Então, as pessoas acham que as políticas que nós fizemos foram apenas chamadas políticas focais. Não, em todo o governo, em toda a política do governo Lula, a mulher negra ela era colocada de forma diferenciada, porque nós precisamos corrigir essas situações. Então, agora, finalizando, em 2020, né, 18 anos depois da nossa ação, nós conseguimos outro feito, que eu acho importante falar aqui. Pela primeira vez na história do PT, nós atingimos um número de vereadores maior, negros e negras maior que os não negros. Nós elegemos 51,38% de toda a bancada do PT em todo o país, onde nós tivemos muitas mulheres negras eleitas do Brasil afora, muitos homens negros eleitos, muitos negros LGBTs. Então, nós achamos que essa guinada que deu em 2020, olha que nós estamos falando em 2020 sobre um governo de direita, um governo de extrema-direita, e nós conseguimos fazer isso. Quando eu falo nós, eu estou falando da brasilidade, eu estou falando de todas as pessoas. E eu acredito que para 2022 será da mesma forma. Nós vamos juntos eleger o presidente Lula, e eu tenho absoluta certeza que o compromisso assumido com o presidente Lula já em 2003 será ampliado. Nós teremos que colocar mais negros e negras no parlamento, mais negros e negras nas chapas majoritárias e mais negros e negras na condução do país. Márcio, agradeço muito a sua participação. Tem mais mensagens aqui para você, porque o povo está... falou que salve Márcio, a Daniela falando. Hoje tem Liga Preta, eu vou falar agora, eu vou dar o serviço do programa agora, na sequência, tá? Tem aqui, a criação da Secretaria de Igualdade Racial foi um marco. A partir daquele momento foram surgindo políticas específicas para o nosso povo negro. E o que você falou agora, Márcio, do aumento da participação é fruto das políticas de afirmativas, porque não é só no PT que as candidaturas negras cresceram, né? Foi como um todo. A gente vê mais negros nos espaços de poder. Exatamente. Nós estamos vendo ainda, né, Amanda, aquém do que efetivamente é o percentual da população negra no Brasil. Nós somos mais de 56% da população brasileira. Nós estamos ainda muito aquém, mas é um processo histórico. Outro dia, conversando com o Fernando Haddad, o Fernando lembrava do avô dele, e eu falava para o Fernando que o meu bisavô
com certeza, não conheci, não tive a oportunidade, mas com certeza foi escravo, né? Porque a minha mãe tem 84 anos, né? O pai dela, o meu bisavô, com certeza, nós temos aí menos de 150 anos de liberdade, de libertação, entre aspas, de uma abolição controlada, né? Que efetivamente não aboliu a possibilidade da população negra ter as suas condições objetivas de uma vida melhor, né? Ainda estamos trabalhando nisso, mas eu acho que estamos no caminho. Nós estamos agora nesse processo de renovação interna dos setoriais, no PT, e eu acredito que esse momento é um momento, de novo, de nós nos fortalecermos internamente, mas também ampliarmos a nossa luta para todo o país, fazendo com que a população negra seja cada dia que passa mais reconhecida, mais incorporada na cidadania nacional. Muito obrigada pela sua participação, Mártios. Foi um prazer ter você aqui no Jornal Rádio PT, que você volte sempre. Eu que te agradeço, Amanda. Bom dia, bom trabalho para vocês. Rádio PT, aqui toca democracia.